Olá, colegas e professora. Irei dar início à apresentação de 3 teorias da aprendizagem e suas aplicabilidades. Jean Piaget foi um renomado psicólogo e filósofo suíço. Ficou conhecido por seu pioneirismo em trabalhos no campo da inteligência infantil. Passou grande parte de sua carreira profissional interagindo com crianças e estudando seu processo de raciocínio. Seus estudos tiveram grande impacto sobre os campos da psicologia e pedagogia. Nascido em 1896 e faleceu em 1980, deixando um grande legado. O conhecimento não está no sujeito organismo, tampouco no objeto meio, mas é decorrente das contínuas interações entre os dois. Segundo ele, a inteligência está relacionada à aquisição de conhecimento, à medida que sua função é estruturar as interações sujeito-objeto. O marco da teoria de Piaget foi explicar como a criança incorpora um novo conhecimento. Piaget classificou esse processo em 3 fases. A primeira, a simulação, é o reconhecimento de algo diferente do que eu já conheço. A criança, ao ter contato com uma novidade, refina seus conhecimentos e incorporando assim algo novo. A segunda fase, chamada de esquema, é o processo pelo qual o novo conhecimento sofreu uma categorização, ou seja, foi armazenado como um arquivo de computador em subpastas da nossa consciência. E por último, a acomodação, na qual o conhecimento aprendido foi incorporado e introjetado. Estágios de desenvolvimento. Servem para avaliar o nível maturacional da criança. Primeiro período, sensório-motor. Esse estágio vai desde o nascimento até os 2 anos de vida da criança. Piaget usou essa denominação, pois é nos primeiros anos de vida que o bebê percebe o mundo e atua nele, onde coordena as sensações vivenciadas junto com comportamentos motores simples, juntando o sensorial a uma coordenação motora primária. Segundo período, o pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos. Nesse estágio, a criança já não depende unicamente de suas sensações, mas já diferencia uma imagem, palavra ou símbolo, também conhecido como o estágio da inteligência simbólica. Nesse estágio está presente o egocentrismo, o imaginário, ou seja, o faz de conta. Também temos a ampliação da linguagem e com ela a comunicação. Terceiro período, operações concretas, de 7 a 12 anos. Nessa fase, a criança já diferencia o que é real da fantasia, estabelece e admite diferentes pontos de vista e adquire noções de tempo e espaço. Quarto período, acima de 12 anos. Passa a administrar valores pessoais e trabalha com conceitos abstratos. Epistemológica de Jean Piaget. Epistemologia genética é uma síntese das teorias do apriorismo e empirismo. Apriorismo: o conhecimento é inerente ao próprio sujeito. E empirismo: é realizado através das observações do meio que o cerca. Também é definida como uma reflexão sobre os princípios fundamentais das ciências, que tem por objetivo explicar a continuidade entre processos biológicos e cognitivos. Segundo Piaget, existe ligação entre as funções cognitiva e afetiva. Sendo assim, a aplicabilidade da teoria de Piaget deve seguir a seguinte proposta pedagógica. Esta deverá versar com atividades de cooperação, motivação
e ação. Um exemplo disso poderia ser a representação e os trabalhos realizados em grupo. Levi Vygotsky foi um psicólogo bielorrusso descoberto nos meios acadêmicos ocidentais, depois de sua morte aos 38 anos. Pensador importante, sendo pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Segundo Vygotsky, desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do prisma do ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual e história social. Temos, assim, a interação social de Levi Vygotsky. O conceito de mediação simbólica de Vygotsky trata da relação do homem com o mundo e que se dá através de duas formas. A primeira, instrumentos, ou seja, objetos, ferramentas, criadas diante da necessidade de intervenção do homem no mundo, gerando assim uma ação. A segunda mediação simbólica é através de signos e símbolos, representações, como o símbolo masculino e feminino. A linguagem é como um instrumento do pensamento, segundo Levi Vygotsky. Ele classificou como comunicação, sendo o intercâmbio social, e categorização, como inteligência prática. Levi Vygotsky é muito conhecido por desenvolver a zona de desenvolvimento proximal. Representa a diferença entre a capacidade da criança de resolver problemas por si própria e a capacidade de resolvê-los com a ajuda de alguém. Ficou classificado como conhecimento real. É aquele em que há o domínio, aquilo que se conhece, sabe, articula. É passado. Conhecimento potencial é aquele em que se pode dominar com a ajuda de outro, mais experiente. Concepção epistemológica de Levi Vygotsky, interacionista e construtivista. A experiência funciona na intervenção e mediação da relação do aluno com o conhecimento. Pela abordagem socioconstrutivista de Vygotsky, o desenvolvimento do ser humano é um produto desta interação, pois, segundo ele, na ausência do outro, o homem não se constrói sozinho. A aplicabilidade da teoria de Vygotsky poderia se dar através de um software educativo, onde a interação de indivíduos poderia ser mediada pela tecnologia, em ambientes virtuais, como sala de bate-papo, fórum e listas de discussão. Henri Wallon, nascido na França em 1879, antes de chegar à psicologia, passou pela filosofia e medicina. Vivenciou 2 guerras mundiais, onde atuou como médico do exército francês. Na Segunda Guerra, foi perseguido pela polícia alemã e viveu na clandestinidade. Teve uma intensa produção acadêmica, voltada para a psicologia da criança. Faleceu no ano de 1962.
Henry defendeu que a criança deveria ser vista como um ser completo, concreto, dentro de um contexto, ou seja, de forma integral. A criança passa a ser vista não mais como um mini-adulto, mas como um ser complexo. A cognição está alicerçada em 4 categorias das atividades cognitivas específicas, as quais chamou de campos funcionais. Afetividade ou emoções. Primeira forma de interação com o meio ambiente. A afetividade é o elemento mediador das relações sociais. Movimento. Henry dá especial ênfase ao movimento, porque acredita que o movimento tem grande importância na atividade de estruturação do pensamento. Inteligência tem um significado específico e está relacionado com 2 importantes atividades cognitivas, como o raciocínio simbólico e a linguagem. Construção do eu é o campo funcional que coordena os demais, também responsável pelo desenvolvimento da consciência e da identidade do eu. Concepção epistemológica, teoria do desenvolvimento cognitivo, centrado na psicogênese da pessoa completa. A aplicabilidade desta teoria seriam com atividades pedagógicas que devem ser trabalhadas de formas variadas. Um exemplo é de uma sala de leitura, onde o aluno fica como quiser, sentado, deitado, de pé, ou expressando através de uma coreografia a leitura sendo exposta pelo professor. Termina aqui, então, a minha explanação sobre as teorias da aprendizagem. Muito obrigada!